Olá, gente linda que Deus ama, que Deus te abençoe em nome de Jesus, espero que todos estejam bem. Estou passando hoje aqui para trazer mais uma reflexão sobre a palavra de Deus e eu queria compartilhar com vocês um texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, dos versículos 1 a 8, e a palavra do Senhor diz o seguinte: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio pareça com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Esse ensino do nosso Senhor Jesus é muito importante para os nossos dias atuais. Ele começa dando uma explicação através de uma parábola, ou seja, através de uma história, a respeito de um juiz que deveria ser o cara que traria aí a justiça para aquela cidade, e esse juiz estava se omitindo da sua posição. Ele era um juiz que não temia a Deus, era um juiz que não tinha medo dos homens, nem se interessava pelos homens tampouco, e essa viúva pedia de dia e de noite, importunava ele para que ele pudesse resolver essa questão, essa pendência que ela tinha. E esse juiz, então, conforme o Senhor Jesus nos fala, resolveu atendê-lo porque não aguentava mais ter essa viúva importunando ele, né? Ele queria se livrar dessa situação. Então, o Senhor Jesus usa esse exemplo para falar assim: puxa, se um homem que é pecador, um homem que não teme a Deus, se um homem que não quer saber de nada de justiça, atende o pedido de alguém, seja por qual seja o motivo, muito mais o Senhor Deus, que a Bíblia fala que é o justo juiz, atenderia a petição daqueles que vêm diante dele. Não estou falando com isso, é claro que Deus vai atender tudo aquilo que nós pedimos para ele, mas tudo aquilo que estiver alinhado com a sua palavra, sim, tem nele o sim e o amém, no tempo oportuno e no tempo correto. Amém? Então, Jesus está nos ensinando da importância de nós orarmos e nós insistirmos nisso. E ele coloca no final dessa parábola um pensamento para nós analisarmos, principalmente nos nossos dias, porque ele fala da seguinte maneira: haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Ou seja, na iminente volta do Senhor Jesus, e quando ele falou essa parábola, nós estamos falando de 2000 anos atrás, então entenda que nós estamos muito mais próximos desse dia, né, do dia do Senhor, da volta do Senhor Jesus, do que estava quando ele mesmo disse essa parábola 2000 anos atrás. Então você imagina que o que ele está falando é que ao longo dos milênios, dos séculos, a fé iria começar a se tornar escassa, as pessoas iam se tornar cada vez pessoas com menos fé. E, gente, fé é fundamental para o relacionamento com Deus. Fé é necessário para trazermos à existência as coisas sobrenaturais, conforme a palavra de Deus fala em Hebreus. Fé é a certeza das coisas que se esperam, é a firme convicção, daquilo que não se vê. Então Jesus está falando: cuidado, porque nos últimos dias, e nós estamos mais próximos desses últimos dias, a fé vai começar a se tornar escassa. Então não seja uma pessoa que não tem fé, mas busque o Senhor. Sabe, não deixe de orar até que o Senhor te dê a resposta. A resposta pode ser sim, eu vou fazer, não, eu não vou fazer, ou aguarde. E às vezes o aguarde é o silêncio e você tem que continuar insistindo, colocando diante do Senhor, buscando Ele, colocando sua petição. Ele é o justo juiz. Ele está atento à sua petição, à sua necessidade. E Ele vai trazer a resposta no momento oportuno. O momento oportuno não é quando nós queremos, é quando Ele determina. Mas nós não podemos deixar de orar e de buscar porque as coisas não estão acontecendo, ou então porque a gente acha que não vai acontecer. Nós não podemos ser pessoas que não têm fé. Amém? Você precisa fazer com que a sua fé seja multiplicada. A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então é necessário que você estude a palavra, que você vá aos cultos, que você participe da célula, que você tenha essa relação com a palavra de Deus para que ela gere fé e você coloque ela em prática. E sempre orando sem cessar. Não deixe de orar, porque uma vida sem oração é uma vida sem resultados.
Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor Deus te dê um final de semana maravilhoso, onde a presença dele seja constante, onde o seu favor esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Em nome de Jesus, um beijo no coração.